Olá, alunos! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula do sistema circulatório. Hoje nós vamos falar sobre o sistema linfático, um sistema muito importante. Falamos na aula anterior sobre o sistema cardiovascular, que é o sistema responsável por levar sangue para todo o nosso organismo e é dividido, temos duas circulações, a pequena circulação ou circulação pulmonar e a grande circulação, que é a circulação sistêmica. Falamos tudo na aula anterior. E hoje nós vamos falar sobre o sistema linfático. O sistema linfático ele é paralelo ao circulatório. Ele é constituído por uma vasta rede de vasos semelhante às veias, que são os vasos linfáticos, que se distribuem por todo o corpo e recolhem o líquido tissular que não retornou aos capilares sanguíneos, filtrando e reconduzindo a circulação sanguínea. O sistema linfático ele compreende o conjunto formado pela linfa, pelos vasos capilares linfáticos e órgãos, como os linfonodos, o baço, o timo e as tonsilas palatinas. Nós vamos falar de cada um desses órgãos linfáticos, do linfonodos, do baço, do timo e as tonsilas palatinas. E a principal função do sistema linfático é drenar os líquidos que estejam acumulados no espaço intersticial. Vamos falar também sobre o espaço intersticial, o que é. E esse sistema ele está intimamente ligado ao cardiovascular. Por isso que dividimos o sistema circulatório em sistema cardiovascular e sistema linfático. Aqui estão as funções do sistema linfático, que é a defesa do organismo. Os glóbulos brancos presentes na linfa eliminam micro-organismos e outros corpos estranhos. E também a absorção no intestino, os lipídios e outras moléculas lipossolúveis passam para os vasos linfáticos. E a drenagem, que é parte do plasma que sai dos capilares para o espaço intersticial e não retorna aos capilares, sendo drenado pelo sistema linfático. E ele também é responsável pelo transporte de substâncias. Muitas substâncias dissolvidas no plasma chegam até as células através das linfas. E o sistema linfático ele é uma via acessória que tem como objetivo drenar, filtrar e reconduzir o líquido intersticial de volta à circulação sanguínea. Além disso, ele auxilia na absorção de gorduras no intestino delgado. Como eu falei para vocês, a principal função do sistema linfático é drenar líquidos que estejam acumulados no espaço intersticial. Grande parte do nosso corpo é formado por água. Aproximadamente 60% do organismo adulto é água. E essa água do nosso organismo, ela vai estar ou no sangue, mantendo o nosso sangue em estado líquido, formando o conhecido plasma sanguíneo. Ela pode estar também dentro das células. Aliás, a maior parte da água do nosso corpo, ela é intracelular. Ela está dentro das células, ou seja, a água pode estar também no meio extracelular, entre as células, formando o que chamamos de líquido intersticial. Então, o líquido intersticial nada mais é esse líquido que está entre as células. A água do nosso organismo, ela é um meio de transporte, ela é um vínculo por onde as substâncias conseguem sair do sangue e entrar nas células. Ao sair das células e entrar no sangue. Então, a água é fundamental. E saibam que a água que está dentro do sangue, ela pode sair do sangue e ir para o espaço intersticial e entrar nas células ou vice-versa. A água que está dentro do sangue é chamada de plasma. A água que está dentro das células é chamada de hialoplasma. E a água que fica entre as células é chamada de líquido intersticial. Quando o excesso de líquido entra nos capilares linfáticos, ela passa a se chamar de linfa. Vamos falar mais à frente sobre o que é a linfa. E o sistema linfático, ele tem uma função importante no sistema imunológico, já que ele contém células imunes.
que são as células que são os linfócitos. Então, a principal função é recolher o excesso desse líquido intersticial, que são os líquidos que estão entre as células, e toxinas acumuladas, e devolvê-los para a circulação sanguínea. É uma via acessória, o sistema linfático é uma via acessória, que o objetivo principal é drenar, filtrar e reconduzir o líquido intersticial de volta à circulação sanguínea. Aqui são vamos falar alguns dos componentes do sistema linfático. Os primeiros são os vasos linfáticos. Os vasos linfáticos, eles são localizados por todo o corpo, e eles são maiores que os capilares, os menores vasos sanguíneos que contêm nas artérias e nas veias, e em sua maioria menores que as menores veias. Quase todos os vasos linfáticos têm válvulas semelhantes às das veias, para que as linfas que pode coagular circulem em sentido único, em direção ao coração. Os vasos linfáticos, eles drenam um líquido chamado de linfa dos tecidos por todo o corpo e desenvolve o líquido para o sistema venoso através dos ductos coletores. A linfa dentro do sistema linfático, ela é transportada através das estruturas que são chamadas de vasos linfáticos. Esses vasos, eles servem para transportar a linfa, que vamos falar mais na frente o que seria essa linfa. Mais diferente da circulação sanguínea, onde nós temos os vasos sanguíneos que transportam o sangue por um sistema fechado, os vasos linfáticos, eles formam um sistema aberto que começa com os capilares linfáticos no meio entre as células e termina nos ductos linfáticos que desembocam no circulação venosa. Os capilares linfáticos são os menores vasos desse sistema e que está lá no meio intersticial. Tem uma semelhança com os capilares sanguíneos, porque eles também são formados por uma única célula chamada endotélio. Ele vai ter uma semelhança com os vasos sanguíneos lá do sistema cardiovascular, mas os vasos linfáticos, eles servem para transportar essa linfa. E a linfa, né? A linfa é um fluido que, em conjunto com o sangue, ele forma um meio interno. Ela vai ter uma cor clara, levemente esbranquiçada, e é constituída por plasma e por glóbulos brancos, proveniente dos vasos sanguíneos. A linfa, que vem do líquido intersticial, ela tem uma composição semelhante ao plasma, mas dependendo do tecido que ela drena, ela pode variar um pouquinho na sua composição. Por exemplo, como eu posso falar para vocês, a linfa que vem do intestino, ela vai ser rica em gorduras e proteínas. Já a linfa que drena o meio intersticial dos rins, ela já é rica em água e sódio. E essa linfa é desenvolvida para a circulação sanguínea. Então a linfa nada mais é do que esse líquido, né, que vem do líquido intersticial, e ela tem uma composição semelhante ao do plasma, né, o plasma sanguíneo. Esse fluido que, em conjunto com o sangue, ela forma um meio interno, né, uma cor clara, levemente esbranquiçada. E os linfonodos? Os linfonodos ou glândulos linfáticos são encapsulados, constituídos por tecidos linfóides e que aparecem espalhados pelo corpo, sempre no trajeto de vasos linfáticos. São arredondados ou reniformes, isto é, eles apresentam um lado convexo e outro côncavo, com o hilo pelo qual entram as artérias e saem veias e vasos linfáticos eferentes. A linfa entra por vasos linfáticos aferentes na superfície superior. A cápsula do tecido conjuntivo, que envolve o linfonodo, envia septos ou trabéculas para o seu interior, dividindo o parênquima em compartimentos incomplexos. A linfa acaba passando por estruturas chamadas linfonodos ou glândulos linfáticos. Elas são dilatações no caminho dos vasos linfáticos que contêm no seu interior grande quantidade de células de defesa, que são linfócitos e macrófagos. E a circulação da linfa, ao passar pelos linfonodos, ela é uma
lenta, permitindo a fagocitose de moléculas estranhas pelos macrófagos e reconhecimento de possíveis antígenos pelos linfócitos. E ele também tem um papel importante no sistema imunológico, já que no interior há grande quantidade de linfócitos, que são células de defesa. E os linfócitos, o linfócito B. Existem dois tipos de linfócitos, linfócitos B e linfócitos T. Os linfócitos B, eles participam apenas no processo de imunidade humoral. São produzidos a partir de células da medula, onde amadurecem para depois irem para os tecidos linfáticos. Nesses tecidos podem então se transformar em plasmócitos e produzir anticorpos, caso entre em contato com uma proteína estranha ou antígenos. E os linfócitos T estão envolvidos em processos de imunidade celular e na regulação da síntese de anticorpos. São produzidos a partir das células da medula que passam pelo timo, onde tornam-se ativas, isto é, capazes de reagir aos antígenos. Essas células dirigem-se depois ao baço, gânglios e outras partes do sistema linfático. Então, os linfócitos, eles são divididos em linfócitos B e T. Os linfócitos B, eles participam apenas nos processos de imunidade humoral, quanto os linfócitos T, eles estão envolvidos em processos de imunidade celular e a regulação da síntese do anticorpo. O timo, né? O timo, ele é um órgão linfático que se localiza no tórax, anterior ao coração. A função do timo é promover, é lá que vai ocorrer a maturação dos linfócitos T, onde esses linfócitos vão ficar maduros, que vieram da medula óssea até os estágios de prolinfócitos, que vão para os outros tecidos linfóides, onde eles vão se tornar ativos para a resposta imune. Porém, o timo também dá origem a linfócitos T maduros, que vão fazer o reconhecimento do organismo para saber identificar o que é material estranho ou o próprio organismo, né? O timo, ele é uma parte muito importante no sistema imunológico. Como eu falei para vocês, porque é lá que vai ter a maturação dos linfócitos. E durante o crescimento fetal e na infância está envolvido na produção, na maturação dos linfócitos. É mais lá na produção, quando a gente ainda é um feto, que vai acontecer a maturação dos linfócitos, que vão se desenvolver no timo, né? E em seguida eles vão migrar para os gânglios linfáticos do corpo. E a medula óssea? A medula óssea, ele é um material encontrado no interior dos ossos, tendo a função de produzir os três tipos de células sanguíneas: as hemácias, leucócitos e plaquetas. Os ossos chatos, como as vértebras, são os principais responsáveis por isso. De lá alcançam a circulação, atingindo todo o corpo, inclusive os próprios ossos, né? Então a medula óssea, ela vai desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento das células sanguíneas, pois é lá que elas são produzidas, os leucócitos, os glóbulos brancos, as hemácias e as plaquetas. Então é muito importante a medula óssea, pois é nela que são produzidas as células sanguíneas. E o baço é a maior massa do tecido linfático do corpo e o principal órgão onde se produzem respostas imunológicas contra os antígenos transportados no sangue. É o único interposto no trajeto da corrente sanguínea. Ele é situado na cavidade abdominal, nos nervos e artérias, nasce nas suas trabéculas, e a função é a formação de linfócito e destruição de hemácia, né? O baço, ele situa-se no peritônio, né, que é uma membrana que é formada no abdômen, e ele situa-se no peritônio, no quadrante superior esquerdo do abdômen, atrás do estômago, e ele é bem abaixo do diafragma, e ele é responsável pelo armazenamento e amadurecimento dos linfócitos, além de filtrar o sangue, eliminando o micro-organismo das células envelhecidas.
E sempre após a sua retirada, né, após a retirada do baço, ocorre uma diminuição dos linfócitos e uma ativação da medula óssea, que passa a exercer a função hemocaterética, juntamente com o fígado e os linfonodos. E as tonsilas, né? As tonsilas são linfonodos na parte de trás da boca e na parte superior da garganta. As tonsilas geralmente ajudam a filtrar as bactérias e outros micro-organismos para impedir as infecções no corpo. As estruturas da garganta incluem o esôfago, a traqueia, a epiglote e as amígdalas. Elas podem ficar tão carregadas de infecções bacterianas ou virais que se incham e ficam inflamadas, causando a tonsilite. Especificando melhor, as tonsilas, elas são grupos de linfonodos revestidos de tecido epitelial que ficam localizadas em locais estratégicos na entrada do sistema respiratório e do sistema digestório. As tonsilas que vão ser mais conhecidas são também chamadas de amígdalas, mas seu nome correto são as tonsilas palatinas. Então, as tonsilas nada mais são do que esses linfonodos revestidos do tecido epitelial, sempre localizados em locais estratégicos, como a entrada do sistema respiratório e sistema digestório. E aqui vamos dar uma revisada do sistema linfático, né? O sistema linfático, ele vai ser constituído por vasos linfáticos, são semelhantes aos capilares. Eles são semelhantes às veias, e esses vasos linfáticos, eles transportam a linfa das células sanguíneas. E a linfa, a linfa é o líquido que vem do líquido intersticial. A linfa, ela tem uma composição semelhante à do plasma, mas dependendo do tecido que ela drena, ela pode variar um pouquinho na sua composição. Por exemplo, a linfa que vem do intestino, né? Ela é rica em gorduras e proteínas. Já a linfa que vai drenar o meio intersticial, ela já é a linfa que é rica do meio intersticial dos rins, ela já é rica em água e sódio. E também ele é constituído pelos gânglios linfáticos, que eles filtram a linfa e eliminam substâncias e micro-organismos. E o baço, ele destrói as hemácias desgastadas e armazena as células sanguíneas. O timo produz linfócitos que são importantes na defesa do organismo. Então, a principal função do sistema linfático é drenar líquidos que estejam acumulados no espaço intersticial. E esse sistema, como eu falei para vocês, está ligado ao sistema cardiovascular. O sistema circulatório em si, ele é constituído pelo sistema cardiovascular e do sistema linfático. Na última aula nós falamos sobre o sistema cardiovascular, que é composto pelas veias, artérias e também o coração, que vai atuar como bomba, levando sangue para todo o nosso organismo, tanto sangue rico em oxigênio como em gás carbônico, onde vai haver as trocas gasosas. E o sistema linfático, ele já é responsável por drenar todo esse líquido, que nosso corpo, ele é constituído por aproximadamente 60%, né, de água. Um organismo adulto, ele é composto basicamente 60% de água. E todo esse líquido é o sistema linfático que vai drenar no nosso organismo e vai drenar tanto nutrientes importantes. A principal função dele é drenar os líquidos que vão estar que estão acumulando no espaço intersticial. E o que seria esse espaço intersticial? É o espaço entre as células, é o líquido que fica entre as células. E encerrando nossa aula do sistema linfático, espero que vocês tenham entendido a principal função, que é essa, que é de drenar todos esses líquidos que estejam no meio intersticial, que os seus principais componentes são os vasos linfáticos, os gânglios linfáticos, o baço, o timo, as tonsilas, né, palatinas, que são tão importantes também, assim como qualquer um, que as tonsilas são esses grupos de linfonodos revestidos no tecido epitelial, que elas vão sempre ficar localizadas em locais estratégicos. Também muito importante
a medula óssea, que é na medula óssea que vão se desenvolver, vão ser produzidas as células sanguíneas. E na próxima aula nós vamos estar falando sobre o sistema geniturinário. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Qualquer dúvida, estou disponível e até a próxima aula.